Avançamos para o painel de tecnologia e dados. Para isso, peço para subir ao palco e juntarem a mim papel de tecnologia e dados. Para isso, então, peço para se juntarem a mim no palco Afonso Pedrosa, da OLS de São João, Érico Macias, do Instituto de Engenharia do Conhecimento, o Centro de Investigação de Inovação da Universidade Autónoma de Madrid. Professor, bom dia. A partir daquela cadeirinha cinzenta, se faz favor, deixa branquinha para mim. Muito obrigada. Micaela Senman Monteiro, da CUF, e Paulo Freitas, da OLS Amadora Sintra. Sim, por favor. Obrigada. E temos também connosco Jeremiah Inson, da Johns Hopkins University School of Medicine, que se junta a nós remotamente. É precisamente com ele que começamos, para nos falar de inteligência artificial nos cuidados de emergência. Hello, Professor. Are you hearing us? I am. Good morning. Good morning. Good evening to you, I think. Yeah, very early in the morning, Ram. Yeah, thank you so much for joining us and for the effort to do that. So when you are ready, please begin your presentation. Okay, great. Thank you for having me. Thank you for the invitation. I'm sorry I couldn't be there in person. I was actually in the emergency department last night taking care of patients at Hopkins. So I'm looking forward to telling you a story about some things that we are doing here with artificial intelligence in the emergency department. I'll have a short time, so I'm going to share one story with you about one of the tools that we've developed. I'm happy to talk about and answer any questions afterward. So this is my hospital, Hopkins. The one in the upper left-hand corner is probably what people think about if you're familiar with Hopkins, kind of a historic, storied institution. We have a modern hospital that we work in now, and this is my emergency department before it had patients in it. Now, all of the halls and all of the spaces that you see here below are overflowing with patients because we are continually overcrowded and have far more patients seeking care than we have space to care for them. My lab is called the Center for Data Science and Emergency Medicine, and we have a team of clinicians, mostly emergency physicians, but other types of physicians as well, working side by side with engineers and computer scientists to solve some of the challenges that we have in emergency care, a lot that have to do with overcrowding and information overload and decreased resources. We've been fortunate to be funded by a number of agencies over the years and to have published in a lot of places. But the work I'm showing is the work of a lot of people, not just me, and a lot of engineers working in collaboration with emergency physicians. So, over the past decade, maybe 15 years, we've transitioned from a system where we were collecting information by hand, putting it into charts, storing it in a big file room, to a situation where we are collecting data continually. We are capturing every piece of information that occurs in the emergency department, at least anything that is charted, like a vital sign, a lab result, notes, et cetera. And they go into massive databases and they just sit in big rooms, usually in basements, now off-site and big servers that we're using. And our goal is to really take the human intelligence that we've developed over years of practicing medicine and training, and combine that with machine intelligence and artificial intelligence to enable better decision-making in real time. And so there are a number of decisions that we make in the emergency department, from triage, which is, how sick is this patient right now and how quickly should they be seen, what order should they be seen in, to diagnosis, treatment, and disposition. Oftentimes, at least in the United States, one physician may be caring for anywhere from 5 would be a very, very light day, up to 25 patients at a time, making those decisions, all 4 of these decisions within a span of 6 hours, trying to move very, very quickly through patients, so it can be a challenge. So the more we can enable that with data, the better. So I'm going to focus this talk on triage. If we have time, I'll show you just really quick examples of some other things that we've done, but one of our most mature projects is in triage. So what happens now? In the United States, about 90% of emergency departments use this thing. It's called the Emergency Severity Index on the left here. It's a very simple algorithm. When a patient arrives, you
ask a few questions, take their vital signs, and you make some assessments. If a patient is dying or someone that you say could die if we didn't provide care right now, they're a level 1 or 2, they have to be seen right away. If it's a patient that you think is not terribly sick and they're not going to use many resources like EKG, labs, chest x-ray, you could label them a 4 or 5, and those patients are often cared for in a different area of the emergency department. Like we call them a fast track or urgent care, and maybe cared for by not even a physician assistant or an advanced practice nurse. And then the folks who don't fall into those two categories are in a much more uncertain bucket called bucket 3. And some of those patients are sick and some of them aren't. The problem, and these are articles that are all out of our lab, the problem with this scale, which was developed in 1999, is that it's very subjective, and it leads to a lot of patients being level 3. Like over 70% of patients fall into the level 3 bucket. So if the goal of triage is to differentiate patients and 70% of the patients are the same afterward, it's a big problem, and it leads to patients backing up into the waiting room. The other problem is that it's highly variable. If you ask 2 nurses to triage the same patient, the chance that they will get the same score is just over 50%, so a little better than flipping a coin. And we also see that with this tool, many of the patients who present with time-sensitive illness and require immediate life-saving interventions like intubation, cardioversion, things like that in the emergency department will be labeled 3 and be sent out here into the waiting room, which I have as a red area of patients waiting here. We could talk later about what triage scale you all use. Maybe this one, maybe another one like the Manchester triage scale or the Canadian triage scale. So we've done a systematic review that looked at all of these and see that they all have similar challenges. So starting in about 2015 at Hopkins, we started trying to take a different look at this and say, okay, we're collecting all of these data. Can we use them to make a better decision? And I'm going to put kind of screenshots of the publications as we go. These will all be from our labs. And this is published in Annals of Emergency Medicine. And what we did here with this tool, which is now called Triage Go, it was disseminated through a commercial pathway and is now being sold by Radiometer and being distributed throughout the country. We took a look at the exact same information that nurses had been gathering before. Chief complaint, why the patient's there, what were their vital signs on arrival, their age, their sex. We don't look at race, and that is to limit bias in the model. We look at how they got there, whether in an ambulance or a helicopter or walked in, and then what their medical history was. And we don't gather that, that's pulled from the electronic health record. We take those predictors and we put them into machine learning algorithms that are optimized for each individual emergency department. And those machine learning algorithms predict 3 outcomes. The first is critical care. Are they going to die or need to go to an ICU? The second is an emergency surgery. Will they need to go to an OR or a dedicated suite within 12 hours of arrival? And then will they be admitted to the hospital? The next thing we do is we apply risk thresholding to make a recommendation for a specific triage level. And we can move those thresholds as we need to match operational needs of an individual hospital. And we put people into different buckets in terms of recommended triage level based on their risk of each of these 3 outcomes. And so the real goal of this is, one, to more accurately identify patients, but also to be able to spread that distribution out, right? I told you that before Triage Go, we have a big problem with a ton of people in the level 3 bucket, and that leads to crowding, it leads to poor differentiation, and a lot of people in the waiting room that we don't know who's sick and who's not. Once we put the tool in, the goal is to make sure that we've identified the sick patients, like more accurately identify the sickest patients in level 1 and 2, get to them really fast, reduce that ambiguous bucket of level 3 patients, and then assign more patients to levels 4 and 5 so that we can process them very rapidly and get them out of the emergency department and on their way. And this is what the tool looks like in practice. So, a nurse is still in the same place they would have been. They receive the patient, they ask the exact same questions. In the time it takes them to advance to the next screen in the electronic health record, the algorithm, it processes the data within a cloud, and then it translates the outcome probabilities to recommended acuity levels, and it sends those acuity levels back
to the electronic health record. And so what the nurse sees is this screen, the same screen that they usually would have seen without this information to enter the triage score, but they have supplemental information. So they have a recommended triage level. They have information about why each level is recommended. They have an AI logic explanation for the individual patient. This particular patient was recommended to go to a high acuity level 2. It says here that this is because there's an increased risk of critical care driven by moderate tachypnea, severe tachycardia, and a history of hypertension. And then the nurse can choose to agree with Triage Go or disagree because they may see something that the algorithm doesn't see, and then they put the patient acuity in. So the nurse retains autonomy, but is being supported by the artificial intelligence. And they also have the option of, it's not mandatory, but they can type in feedback for the developers of the algorithm that is sometimes used to update things. Okay, so cool, sounds great, but does it actually work? So I'm going to show you a series of slides now, and this is from a study that we recently did. It was published in New England Journal of Medicine AI. We've been using it at Hopkins for around 7 years. We've seen similar results to this. We have it in several different places now. But this went out in the Yale health system, and these are collaborators from Yale that we worked on this study with. What we did is we put it in at 3 different emergency departments, each with different attributes. So one is a freestanding emergency department not connected to a hospital. Another one is the main Yale hospital. And then another is an urban community emergency department, which is in the US, we have very academic centers and very community centers that operate pretty differently. We're looking at about 175,000 visits, pretty evenly distributed pre-intervention and post-intervention. And so we're going to look at the 180 days before and after implementation at each of these sites. And there's more information in this article if people are interested. So what did we do? Well, we drove up the low acuity assignments considerably, by almost 50%, and that's the green line you're seeing here. The black line that is on each of these is what the recommendation was made by the AI models. And you can see that nurses kind of followed it but didn't agree exactly, and that's kind of what we want. We want to see some disagreement. But when we put the tool in, we drove up the low acuity assignments, which was our goal. We also drove down the mid acuity assignments, and that's actually most of the decrease in mid acuity is being driven by an increase in the low acuity. Some of that is also being driven, though, because there were fewer assignments to high acuity after we put Triage Go in. And so we are really reducing that level 3 bucket, and this is what we said we wanted to do, right? That was the goal. So great, we met that goal, but are the right patients being distributed? Is what we're doing safe? And there's a few different ways to look at that. First, let's look at the hospitalization rate. So this is the same chart I showed you before. Don't need to reinterpret that, but you can see we're putting a lot more patients into this level 4 and 5 bucket, the low acuity. So if we were putting the wrong patients in there, we would expect that bucket would start to look sicker. There are a lot more patients, but what we see is that the number of patients who are being hospitalized remained the same, very low, below 4%, which was our goal. And so we see that we are safely diverting patients to low acuity. There are other more complicated figures where we look and see that the patients are actually getting less sick in this bucket of level 4 or 5. We saw that the likelihood of having lots of comorbidities goes down, the vital signs normalize in this group. So we are getting the right people into low acuity. Now, what about the severe group, the one that I showed you that stays about the same, goes down a little bit? This is the one we really don't want to be wrong about, okay? And so the way that we go back and be sure that we're not wrong about these group is we look at the patients who are going to the ICU or dying in the hospital or having a critical event like a surgery that has to happen rapidly. And what we see is that our sensitivity for those events, even though we have fewer patients in this group, it went up, right? So fewer patients are being assigned level 1 or 2, but the people who are sicker than they used to be. And that's reflected in the specificity going up as well, and these are significant results. So we are also more accurately risk stratifying people and getting to those sicker patients faster, and you'll see that plays out. And this is the next question people say, okay, well, great. You've better differentiated at triage. I don't really care. I'm a physician. When I see the patient, it doesn't matter what the level is. So is there any impact on downstream care? It turns out that triage is actually one of the most important things that happens, and it's under-recognized by physicians, the importance of triage.
So we looked here at patient flow and downstream effects for patients. And so what I'm showing you here is the ED length of stay, so the time for an individual patient from when they arrive in the emergency department until they leave the emergency department, either for home or going upstairs. And we did this analysis just looking directly, and that's in the unadjusted column here on the right. And then we looked at it adjusted for other things like hospital census, boarding census, things that also might be affecting, because in a hospital a lot of things happen, and so it's important to control. So we did adjusted and unadjusted. And what we see is that there are very large reductions in ED length of stay, and that these are greatest for the patients who need to be admitted or are critically ill. And that is because, if you remember, we are pulling off a lot of low acuity patients and then getting more attention focused on those high acuity patients very early. A lot of those in our level 1 and 2 bucket, and now their level 3 bucket is much smaller as well. What does this do to the ED in general? Well, across the Yale system, during the before and after periods that we're looking at, the median daily visits increased by 8%. That's huge. That is kind of an unheard of result, but it makes sense. How can that be happening? Well, if you are processing patients faster through the same space, that opens up capacity to see additional patients. And in our systems, we are overloaded with emergency department patients. We always have more patients to see than we can see. And this is really, this is due to patients not walking out and going to other places or just going home with disease that hasn't been treated. They're staying, they're getting cared for, and we're taking care of more of them. This is another publication. This is from JAMA Internal Medicine, also at the end of last year, where we looked in the same population, but just at the patients with chest pain. So it's a smaller group now. We're not talking about 175,000 patients. This is about 12,000 patients, a group before ESI and a group after. And what I'm showing you here is the time from walking in the door of the emergency department to the time that a procedure actually starts in an operating room or a GI, or it would be mostly operating room here, because these are all patients with chest pain and cardiovascular disease. Could be a catheterization suite as well. And what we see is that there were huge gains, a 3-hour reduction in the time to the beginning of emergency cardiovascular procedures. These are things like surgeries for an aortic dissection, cardiac catheterizations, cardioversions, emergency cardioversions, and a 4-hour reduction in the time to cardiac catheterization. This is not STEMIs, but these are going to be patients who have NSTEMIs or other need for emergency cardiac catheterization. And these are hard to believe results unless you think about what we're doing. We're identifying the people at very high risk for these events early in their visit and getting them to the clinicians who need to see them right away, and the decisions start getting made. Okay, so this is great. I've showed you that we are able to better differentiate patients. I've showed you that we can increase the efficiency of the emergency department. We can actually improve outcomes by getting patients to the interventions that they need on time. But a big question that people wonder is, are we allowing for algorithmic bias, and are we improving care for everyone? And this is a little bit of a complicated figure. This is another publication that came out last year looking at how we were doing across different populations. So what we know is that triage has a lot of bias. It's a decision that's made really, really quickly, and there's a lot of opportunity for bias to seep in there. And traditionally, patients who are Black versus white, or Hispanic versus non-Hispanic, or don't speak English versus speak English, have a lower likelihood of being recognized as critically ill on arrival to triage. And that was true in this population as well at Yale, where we looked. That's what has been published before. What we saw is that for everyone, things improved. But for those who had traditionally been marginalized and subject to inequity, the improvements were much more, right? And that's what we're showing here on the right. So there's improvements for everyone, but for those who were Black, for those who were Hispanic, and those who were non-English speakers, the improvements were much greater. And so TriageGo essentially eliminated these inequities that have been seen before, and this is, to our knowledge, the first time anyone has ever shown that this can be done using artificial intelligence, and it has to be done in a thoughtful way to achieve it.
So I think I'm essentially at the time I was supposed to use up, but just going to show you really quickly two other things, just so you know we're going beyond triage. We do a lot of other things. So this is a project that we currently have ongoing where we are predicting patients who have acute kidney injury. We are able to identify patients. This is a real patient who was in our cohort many hours to days before they actually manifest kidney injury. And we're working on a trial now where we put this into the electronic health record, provide decision support to emergency physicians, and change the way these patients are being treated. We also, another article, this is from the Nature Digital Medicine Journal, where we actually implemented a tool that predicted severe outcomes in patients who had COVID-19. We integrated this within our electronic health record, and we did all this within 3 months. Usually this would take a few years, but we had the support of the hospital system. We put a decision support module. Patients physicians actually were able to see this panel on the right here for each of their patients with a risk level for each patient. We were predicting whether the patient would have a critical outcome in 24 hours or require hospital care within 72 hours. We saw that the mortality improved in the sickest group of patients, and our chance of being admitted to a floor and then going up to an ICU was also decreased in the sickest patients as well. So we have this project and many other projects kind of going on. So we've talked mostly about our machine learning triage, eTriage or Triage Go, AKI prediction and prevention I mentioned, and then the COVID-19 deterioration risk level, and talking about how we're actually pulling data in real time and using it to guide decision making. So this is my group. Thank you for having me here. Early in the morning for me, mid-morning for you guys. I hope you're having a great conference. I'm happy to answer any questions if folks have them. Thank you so much. So Professor, just to be clear about one thing, the AI-driven decision support tool, we want it, I think, to disseminate it nationally, right? So, for your experience, we expect to replicate the good results that you have just shown us by reducing inequities as well, as you well show, but the reality changes from center to center and region to region as well. What safeguards to gain time, efficiency, and lives, considering also the lack of human resources that is always, it's a common problem, isn't it? Sure. Yeah, for sure. Yeah, that's a great question. So one thing that we do and that what we have found is we do not use a general model. These are machine learning models. We retrain our machine learning models at every site that we go to. So we're in many, many sites. But the way that we do that is we use a repeatable process. So we have code sets that take 100,000 encounters from each emergency department, and then they train our existing algorithms to be optimized for performance at that site. And then as we put these out into the world, we continually monitor them. So we have real-time monitoring systems. So if the prediction accuracy is failing some of the specs that we have, we can quickly investigate why. Most of the time it's due to IT issues. In terms of staffing shortages, in the United States after the COVID-19 pandemic, I keep saying the U.S. because I don't want to assume that things are the same, but you may have some of the same things. But we just had huge, massive reductions in workforce in the emergency department, especially because people were just totally burned out. And so we have, we used to only have experienced nurses at doing triage. Nurses do triage in the United States. And now we have brand new folks out there, people with very little experience. And so the tool has an even larger impact when there's less experience at triage. Thank you so much. I don't know if you can join us for a little bit longer. I understand you need to rest, but no, thank you for your participation. Thank you so much. Thank you. Segue-se então a intervenção de Eric Macias sobre BiAlert Sepsis, Sistema Inteligente para a Detecção de Sepsis. Obrigada, doutor. So, thank you very much for the invitation to this great event. And in my talk, I'm going to speak about BiAlert Sepsis, which is similar to the before presentation. We use some AI method
to the prediction of sepsis in real time. As you know, sepsis is one of the deathful conditions. It is estimated that 11 million people each year die before of sepsis. So it's important to diagnose it in time and to do the good treatment in time. So, in the last few years, we have witnessed the rise of AI models in healthcare. These AI models try to improve patient outcome, early diagnosis, or to improve personalized medicine. Proof of that is the increasing number of AI medical devices that have been approved by the FDA in the last 2 years. As we can see, there is an exponential growth, and it's an example of the potential that this technology has in healthcare. So how do we actually build these AI medical devices? So the process is quite complex, but I would like to outline 3 main steps. The first one is data collection. As you may know, AI models learn from example. They learn from data. So it's important to have data sets which are diverse, which are not biased, and which represent the reality. The second step is model training. It's important to train several machine learning models and use hospital-specific data set, because doing so, we are going to improve the performance and we are going to reduce the potential bias. And thirdly is the validation and deployment. Before using it in real time, it's very important to analyze its performance. If you can analyze it in several populations, it's better to have an overall view of the potential of your tool. So what is BE-ALERT Sepsis? BE-ALERT Sepsis is a clinical decision support system that predicts sepsis or septic shock in the next 24 hours. It combines AI algorithms, AI models, with medical system rules. We use these 2 models to do predictions. BE-ALERT analyzes over 70 variables in real time, and it generates alerts every 15 minutes, although these 2 parameters can be adjustable. And in addition, as I said before, we train AI model on hospital-specific population to reduce potential bias. Recently, we have obtained the CE certification as a 2A medical devices, which means that BE-ALERT comply with rigorous standard of the European Union, like quality and safety. So how does BE-ALERT work in real time? Imagine that you have a patient in the emergency department and the healthcare professional do some medical test. This information is stored in the electronic health record, and BE-ALERT can retrieve the information from the electronic health record, and it can process this data. Once this data is processed, it goes through the AI model, and the AI model will trigger an alert if the patient has a high probability to develop sepsis or septic shock in the next 24 hours. So BE-ALERT is able to analyze over 70 variables in real time. These variables can be clinical data, laboratory results, or demographic information. The output of BE-ALERT can be seen in 2 ways. We can use an interface that we have developed, or we can directly integrate the alerts with the electronic health system of the hospital. The web interface that we have developed is this one, where in each row we have a different patient, and the first column is the alert. The alert can be yellow, orange, or red. And if we want to know more information about the patient, we can click on the patient ID, and we will have the most important variables that are trigger the alert. So the yellow alert means that the rule-based system has estimated high risk of sepsis or septic shock, while the AI model doesn't.
On the other hand, the orange alert estimates or means that the AI model estimates high risk of sepsis or septic shock, while the medical system rule doesn't. And finally, the red alert, which is the worst, is when both systems estimate high risk of sepsis or septic shock. So B-Alert is working in real time, so it's very important to control and analyze its performance. To do so, we have implemented a real-time monitoring system that allows us to track the model performance and to compute metrics like accuracy, sensitivity, or specificity in real time. This implementation allows us to detect very quickly potential degradation of the performance in the model. And if we are on this scenario, we can retrain the model. We can adjust the hyperparameters and enhance their performance using new data. Because as you know, diseases are constantly evolving, so the AI model needs also to be adjusted over time. Another important point when we are talking about AI model is explicability. In B-Alert sepsis, we try to overcome this problem using explainable alerts. We do so using a method that is called SHAP values. SHAP values allow us, as in this graph, allow us to rank features, variables in terms of importance, and it allows us to analyze the contribution of this feature to the overall alert. So the decision of the clinician will be justified because they will understand why the AI system has triggered this alert. So currently, B-Alert is installed and working in real time in 3 hospitals, Hospital 12 de Octubre, Hospital Son Yasser, y Hospital Universitario de Albacete. In Hospital 12 de Octubre, it is installed in the emergency department, while in the other 2 hospitals, it is installed in all services. So now I wanted to show some results that we have obtained in Hospital 12 de Octubre. In July 2024, we have installed the platform on the hospital system. During 2 months, we have been recollecting data, and in October 2024, we have trained the AI model for the first time. After this period, we have validated technically the performance of the model, and we process to deploy and to install, and the model was ready then to be used in real time. That's the prospective period. We did it in November 2024. Before doing so, we did a B-Alert usage course for healthcare professionals that would use B-Alerts. So during the retrospective result, the retrospective period, we obtained the following result. We analyzed over 28,000 patients, and with subsample 7,000. From this subpopulation, we compute the metrics of the system, and we obtain an accuracy of 87%, specificity of 89%, sensitivity of 83%, and AUC of 94%. I remind you that we are computing metrics that patients that will develop sepsis in the next 24 hours, which is a very complicated task. During the prospective period, which means from November until now, we have analyzed over 49,000 patients, and we have also subsampled this population, analyzing the metric on 7,000 patients, obtaining an accuracy of 89%, specificity of 93%, sensitivity 77%, and AUC of 93%, which is quite good because this is the result that we obtain when B-Alert is used in real time. So that was some metrics of performance, but there are other metrics which are also very important. For example, the number of alerts that we trigger every day. Because if we trigger too many alerts, the healthcare professional can be overwhelmed, and it's not useful. So in Hospital 12 de Octubre, in the emergency department, they have almost 700 patients every day. And on average, they obtain 13 red alerts, 21 orange alerts, and 18 yellow alerts, which means that the system is not triggering too many alerts, and it is really useful.
So as conclusion and take-home message, I would like to outline that BeAlert is a clinical decision support system. It won't replace the job of the healthcare professional. BeAlert has demonstrated to have high accuracy and robustness across different clinical environments and diverse population, which means that it's quite robust. It maintains its reliable performance in prospective results. We have validated in real-time application, and its integration into hospital is safe and efficient because the architecture that is behind BeAlert is flexible and it complies with the CE certificate. So, thank you very much. That is BeAlert Sepsis. Thank you. So, the ability to anticipate these clinical patients and these situations can be a game changer indeed, but it's always the data introduced by a human that supports the system, isn't it? Yes. So we have a problem. You have a problem with data. Houston, we have a problem because in Portugal we have a lot of challenges in gathering and having data, access to data. How can we? You know that data is the new oil. So yes, I encourage healthcare manager to invest some money in infrastructure to take this data because actually you are producing a lot of data every day. So the problem is how can you store that data and access to it. Do you believe it? Because we have trouble in accessing data, in fact. Even of patients, if you can believe it, we have that problem. So that is a challenge and an obstacle, a real obstacle, because if we want to take this kind of good experiences, we need to overcome that. Yes. So it's the same problem as in Spanish hospitals. So, for example, in BeAlert, we have developed a submodule to try to overcome that issue. So we connect with the electronic health record, and we try to obtain the information, the data. But it's true that it's not as efficient as if the hospital itself could standardize the data and store it in an automated way. But as I say, data is the new oil. So it would be good to do a little investment in infrastructure and in architecture to store that data because we are producing enormous quantity of data every day because in the future, in the long term, it will be useful. So yes, of course, and the patient passes for numerous and different institutions, so we have to work on that. Thank you so much, Eric. Thank you. Afonso Pedrosa vai agora falar-nos do uso de dados na gestão do serviço de urgência. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Chamo-me Afonso Pedrosa, trabalho no hospital na ULS São João e sou diretor do serviço de inteligência de dados, basicamente é um serviço de ciência de dados e não tão grande como aquele que vimos no John Hopkins, mas pronto, tentamos fazer o nosso trabalho e venho aqui apresentar alguns casos de desenvolvimento dentro do hospital que, no fundo, podem servir de exemplo para resolver pequenos problemas, que às vezes são grandes, em duas áreas, uma que tem a ver com os acessos à urgência e outra que tem a ver com as altas. A urgência de São João é uma urgência, são 3 urgências, basicamente. O exemplo aqui de um ano de acesso, o que significa que temos 2 urgências relativamente grandes e uma que se calhar é aquela que tem mais eco publicamente, mais pequena, em termos de doentes por dia. Um slide para apresentar a parte tecnológica e aqui, em resumo, estamos aqui a falar de 4 áreas, uma área de registro clínico,
único, portanto, uma aplicação clínica que serve às 3 urgências, neste caso desenvolvida internamente, uma área e que está integrada, por um lado, com as ferramentas de inteligência artificial que fomos desenvolvendo ao longo do tempo, e outra que tem a ver com uma ferramenta única para os utentes poderem se conectar à organização, e também uma ferramenta única que recolhe todos os dados necessários à gestão. Isto é fundamental em termos estratégicos, porque à medida que vamos acrescentando funcionalidades, tudo depois é mais fácil de incluir e de ser usado pelos vários utilizadores. Portanto, temos, no fundo, lançado esta estratégia e temos estado a crescer em relação à recolha de dados, quer à capacidade de análise, quer à capacidade de desenvolver ferramentas inteligentes em cima desses mesmos dados. Um slide somente para dizer que há vários tipos de indicadores. Eu quis apresentar 2 pequenos problemas nos tipos de indicadores mais populares, um mais ligado ao processo e outro mais ligado ao outcome. Portanto, o primeiro grande problema, por exemplo, e como é que nós funcionamos com ele no Hospital de São João, é o tempo de atendimento. Aqui estamos a ver uma visão do utilizador da nossa ferramenta de dados, que recolhe todos os dados, em que o utilizador consegue facilmente, com total autonomia, sem recorrer à área tecnológica, neste caso, retirar um indicador e uma métrica extremamente simples de um conjunto de doentes relativamente prioritários que não cumpriram o tempo clinicamente aceitável e que têm uma proveniência vinda do nosso pré-hospitalar e que, basicamente, se dirigiram a uma determinada área. O que vemos aqui, de uma maneira extremamente simples, é que provavelmente não há um problema em relação aos tempos de admissão à triagem, e sim nestes casos que correram menos bem, que se representam cerca de 25% dos casos, o tempo para a observação médica ou que nestes casos poderá ter sido menos bom. E pegando neste pequeno grande problema, no fundo, para o resolvermos, teríamos que, por exemplo, subdividir o processo do atendimento e tentar, e é isso que eu vou mostrar, por exemplo, resolver os pequenos problemas associados a esse. Um deles é, por exemplo, a vontade que o hospital demonstrou, neste caso, mais uma vez a OLS, não o hospital, em conhecer antecipadamente que doentes é que nos chegavam via INEM. E, nesse caso, estamos aqui a falar de integração de dados, que é algo que é muito importante e que foi possível e passou a ser possível a partir de um problema de antecipação do atendimento e para ganharmos tempo na resolução e na decisão, recolher os dados online, ou seja, hoje em dia todos os doentes que vêm do pré-hospitalar para a urgência do Hospital de São João, das urgências do Hospital de São João, são sinalizados e podem ser monitorizados, acedendo em real time aos seus dados. Isto para os casos mais graves, penso que traz bastantes vantagens, nomeadamente na preparação das equipas portanto, também dando capacidade aos clínicos de perceber o histórico desse doente, se ele já estiver, se tiver uma identificação já existente. Outro dos problemas foi tornar mais fácil
e era uma das grandes queixas, portanto, o acompanhamento dos utentes pelos acompanhantes. Aqui usamos a nossa app, em que o acompanhante se pode inscrever e comunicar com a organização, e dessa maneira, quer a parte administrativa, quer o doente, quer o clínico, consegue saber logo quem é que são as pessoas, poder tirar partido delas e no fundo, aqui também tirarmos um bocadinho do número de pessoas e da dificuldade em atender numa parte da admissão e fazer a gestão destas comunicações. Outra área que, na área do atendimento, avançamos e implementamos é essencialmente a implementação de protocolos clínicos, por exemplo. Estou aqui a dar um exemplo de alguma tipologia de doentes que, após triagem, é redirecionado logo para, por exemplo, a realização de exames, determinado protocolo clínico, e, dessa maneira, estamos a ganhar tempo no atendimento. Portanto, foi algo que também avançamos e que tecnologicamente implementamos, em que, basicamente, após triagem, com um clique, o doente é redirecionado para a área dos MCDTs, se tiver que fazer, por exemplo, determinado MCDT. Isto existe nas mais variadas vias verdes e também em protocolos adicionais que o serviço foi criando e que nós tecnologicamente conseguimos suportar. Outra área em que nós também quisemos fazer ganhar tempo aos clínicos foi poder-lhes apresentar uma história do doente, ou uma imagem da história do doente, em que basicamente desenvolvemos um motor de inteligência artificial, neste caso chama-se Digital Patient, em que apresenta um resumo de problemas e particularidades do doente. Mal o doente é chamado e o clínico aparece logo a imagem, no fundo, da história, de alguma da história do doente, e ele depois pode percorrer ou perguntar ao doente algumas características da história que ele está a ver, e desta maneira poder antecipar alguma do tempo e poupar algum do tempo que gasta a percorrer o histórico, que por vezes é gigantesco. Este foi um projeto que caminhou paralelamente no hospital e que, no fim, este motor ficou disponibilizado e, portanto, com um clique conseguimos ver essa história. Outra área que basicamente é fundamental para os gestores clínicos no terreno e não só poderem melhorar, e esse foi o problema, foi garantir que os stakeholders da gestão clínica da urgência conseguiam controlar e monitorizar toda a sua atividade. Neste caso estamos a ver uma imagem da planta da urgência polivalente, só uma parte em que conseguimos ver, no fundo, o fluxo de doentes em tempo real e em que, em cada área, eu, gestor dessa área, consigo controlar, no fundo, a ocupação da minha área, por um lado. Por outro lado, conseguir, dentro dessa ocupação, distinguir aqueles doentes que estão cá há relativamente pouco tempo daqueles que já cá estão há um tempo substancial, e aqueles que supostamente deviam ter tido alta e no fim disso também os doentes que estão à espera e há quanto tempo. Portanto, desta maneira, para este problema do atendimento, também que conseguimos criar uma ferramenta, neste caso na aplicação de registro, que permite a cada gestor da área controlar muito facilmente, no fundo, a quantidade de doentes que estão à espera e que estão nessa mesma área. Passando para outro problema
ligado mais às altas, aqui o tempo para internamento, que é, aqui pus aqui um exemplo a partir da nossa aplicação de Business Intelligence, dos doentes que serão internados. É um tempo razoável, 7 horas, quase 8 horas, e, portanto, a partir deste problema foram lançadas várias ideias para resolver os problemas associados a essa alta. Um dos problemas foi acelerar todos os procedimentos de alta, que basicamente existem muitas vezes de forma não automática e bastante burocratizadas. Um dos clássicos é a preocupação com a infecção e com as necessidades de controlar ou de perceber se há infecções para determinados micro-organismos, no nosso caso ligados muito ao KPC. E lá está, quando foi o Covid foi mais na área respiratória e, portanto, aqui o que se pretende dar e automatizar ou que se pretendeu dar e automatizar após responder a um determinado questionário, todas as prescrições são automaticamente realizadas e dessa maneira garantimos que depois nem há um workload grande para os clínicos que o estão a fazer e facilitamos depois a vida a quem faz um rastreio de determinados micro-organismos, por exemplo, a UPSIR, e pode controlar perfeitamente a realização dos rastreios, em que parte dela, no internamento, em que parte dela já partiu da urgência, como estávamos a ver. Portanto, a partir deste automatismo para um determinado problema que afeta também bastante a gestão de camas, uma vez que se estes doentes tiverem um problema desses, complica um bocadinho, por exemplo, a escolha da cama, conseguimos também ajudar a resolver este problema que foi apresentado para podermos ajudar a resolver. Outra área que no momento de alta é fundamental e por vezes faz perder alguns segundos é a área da codificação. Nós, na prática, também desenvolvemos um motor de inteligência artificial que se chama ClickCode, ligado, que codifica automaticamente episódios e, portanto, o clínico, portanto, o motor aprendeu, a partir de determinado texto e de informação clínica do episódio, a gerar automaticamente codificações de ICD-10. O clínico, ao realizar a alta, é obrigado a escolher qual é a patologia e o sistema, neste caso, em 1 ou 2 segundos, apresenta-lhe as hipóteses que ele pode ou não escolher e que, desta maneira, também ajudaram a diminuir o workload da alta. É um projeto que acho que teve bastante aceitação por parte dos clínicos, até o vamos medir proximamente em termos académicos, mas que basicamente faz poupar tempo. Como é evidente, tudo o que é análise de dados sobre a gestão de camas, e nós temos uma equipa de gestão de camas que é fundamental em termos de interface de urgência, também nos obrigou a desenvolver ferramentas que nos ajudam a encontrar camas, a definir que tipo de doentes é que temos e para onde é que queremos ir. Neste caso em particular estamos a ver um dashboard em que damos a hipótese de o enfermeiro poder ser guiado para o tipo de doente que tem, a encontrar primeiro camas para a área onde o doente e para a especialidade onde ele primariamente deveria ir, e se isso não for possível, ajudamos a encontrar noutras áreas. Isto também foi um desenvolvimento que fizemos tecnológico e, portanto, no fundo aqui, a junção de dados e tecnologia permite que a equipa de gestão de altas tenha a sua vida facilitada. Outra área que tem muito a ver com
à alta e surgiu esta ideia do concurso de ideias da OLS, portanto foi a ideia vencedora do ano passado do concurso de ideias, e portanto eu coloquei aqui até para finalizar. No fundo, eles quiseram criar um sistema inteligente que selecionasse os doentes que têm condições para irem para a hospitalização domiciliária e, dentro desses que têm condições clínicas, aqueles que têm muitas condições, que são os grandes candidatos, com um determinado clínico. Na prática, o que acontece é que nós automaticamente codificamos todos os doentes do internamento e da urgência, que têm mais de 24 horas de estadia, com determinado diagnóstico, e a partir da escolha de alguns desses diagnósticos, dos sinais vitais e das condições sociais do doente, nós selecionamos este doente a partir de um algoritmo pré-estabelecido e dessa maneira, o que estamos neste momento a testar e a implementar esta ferramenta, conseguimos, no fundo, sugerir doentes para o internamento da hospitalização domiciliária. Como foi dito aqui nas apresentações anteriores, internar um doente é muitas vezes complicado e a solução da hospitalização domiciliária foi uma hipótese levantada alternativamente. Basicamente aqui o sistema não só estuda os doentes do internamento, mas também das urgências prolongadas. E nesse sentido está ali sublinhado esta urgência, uma urgência específica, portanto, depois a equipa da hospitalização domiciliária tem a possibilidade de entrar em contacto com os clínicos da área e dessa maneira maximizar a sua capacidade instalada, que é sempre uma alternativa para o funcionamento da urgência. Portanto, basicamente, duas conclusões simples e importantes: ter uma estrutura de dados montada que aceda a todas as bases de dados necessárias para decidir e com a integração suficiente para isso. E, basicamente, esta é a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada. A doutora Afonso sublinhou aí muito bem a integração dos dados, não é? Eu coloco-lhe quase o desafio que pus ao Érico há bocadinho. Na parte da emergência propriamente dita, consegue ter esses dados, quer por parte da primeira linha de cuidados, quer já na vossa ligação, que eu sei que já têm apurado isso, logo via INEM, por exemplo, e podíamos ter este modelo, obviamente, replicado a outros serviços também, a outros cuidados que podem ser importantes, como os cuidados paliativos, eventualmente, na identificação dos doentes que mais podem beneficiar ou precisar deles? Eu acho que podemos alargar e devemos. O que nós fizemos, acho que é perfeitamente realizável por qualquer instituição. A ligação ao pré-hospitalar é algo que pode ser perfeitamente replicável e a capacidade interna de ir buscar dados às várias bases de dados que internamente cada organização tem, eu diria que é quase uma obrigação. A possibilidade de agregar outros stakeholders, como os cuidados paliativos, julgo que sim, que é perfeitamente possível, até porque a complexidade tecnológica, na minha opinião, é relativamente baixa. Como é evidente, às vezes há assim, algumas discrepâncias tecnológicas, porque há determinadas instituições que não têm um apoio grande tecnológico localmente e as coisas tornam-se mais difíceis. Mesmo na ligação aos privados, por possível. exemplo, na colheita de dados de doentes, porque os doentes fluem, não é? Os doentes fluem. A esse nível também acha que está a ir mais em autoestrada? Sim, quer dizer, eu acho que sim. Acho que há 5 ou 10 anos atrás era uma grande dificuldade. Hoje em dia, algumas instituições estão a evoluir no sentido positivo. Quero acreditar que daqui a 5 anos isso será absolutamente normal e obrigatório. Eu diria que sem dados não podemos decidir. As coisas evoluíram bastante. Também há, no lado tecnológico e no lado académico, profissionais especialistas nessas áreas que se calhar há 5 anos não trabalhavam nas instituições e que daqui a 5 anos será natural trabalharem.
E vimos há um bocadinho o exemplo da Johns Hopkins, que só para a área de emergência tinha ali muitos data scientists ou cientistas de dados. Nós estamos a começar a fazer esse trabalho, outras instituições provavelmente também o farão, e portanto, naturalmente, esses especialistas depois farão o seu trabalho para dar as ferramentas necessárias à gestão para decidir. Obrigada, Dr. Afonso. Obrigadíssima. Obrigada pela apresentação. Doutora Micaela Sena Monteiro, traz-nos então a perspectiva do setor privado, neste caso a experiência do Grupo CUF na tecnologia ao serviço do doente agudo. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje, agradecer à PA pelo simpático convite e talvez acrescentar que eu sou médica internista e que trabalhei durante muitos anos em serviços de urgência, quer no público, também no privado, mas mais tempo até no público. Doutora, se calhar devia chegar um bocadinho mais perto do microfone. Pronto. Obrigada. Portanto, e a gerir esses serviços. Portanto, só aqui falar muito brevemente da CUF. A CUF é hoje em dia o maior prestador de cuidados privados em Portugal e celebra este ano os seus 80 anos. Nasceu como serviço de saúde para as dezenas de milhares de trabalhadores e familiares da CUF, que, portanto, na altura, portanto, era uma empresa industrial. Hoje em dia tem 12 hospitais, e isso, se calhar, é aquilo que mais interessa até agora para esta apresentação, e no ano de 2024, portanto, registou 500.003 admissões nos seus atendimentos permanentes, que são, no fundo, aquilo que se melhor equipara aquilo que são os serviços de urgência. Este aqui, portanto, é a distribuição de prioridades clínicas no Hospital CUF Descobertas, que é o hospital com o maior atendimento permanente e que em 2024 viu mais de 100 mil doentes. E, como nós podemos verificar, também aqui, neste serviço, a grande maioria dos doentes, 63% dos doentes, são classificados como pouco urgentes. E esses doentes, provavelmente, poderiam ter sido vistos noutros serviços e, portanto, ter também uma melhor experiência, porque todos nós sabemos que ir a um serviço de urgência, do ponto de vista do doente, nem sempre é uma boa experiência. Eu penso que, portanto, a CUF eu penso que isso partilha com todos os prestadores de cuidados a ambição de prestar os cuidados certos, no momento certo, no sítio certo e pelo canal certo. E nós queremos fazer isto, penso que todos na sala estamos de acordo, com uma gestão eficaz e eficiente dos nossos recursos e proporcionar uma boa experiência, quer para os pacientes, quer para os profissionais. E, nesse sentido, quando nós olhamos da perspectiva do paciente, existe um momento que é o momento em que essa pessoa sente a necessidade de procurar cuidados de saúde, portanto, isso digamos, no contexto da doença aguda, porque sente uma queixa, porque há um sinal que preocupa e depois, obviamente, existe a questão, mas onde é que eu encontro os cuidados, portanto, qual é o meu problema, onde é que eu vou encontrar os cuidados adequados para esta situação? Isto é uma situação para ligar ao 112, tem que ir a um serviço de urgência, se calhar uma consulta marcada pode ser a melhor opção, ou mesmo vou à farmácia, ou então fico em casa e fico à espera que, eventualmente, a situação se autorrecule. E, nesse sentido, a CUF sentiu a necessidade de, no fundo, apoiar portanto, esse momento com uma ferramenta que pudesse dar uma orientação, quer ao nível de cuidados a procurar, mas também relativamente portanto, à literacia em saúde e mesmo à probabilidade de diagnósticos, uma ferramenta
médica, um dispositivo médico, e decidiu então incorporar na sua aplicação um avaliador de sintomas. Este é portanto, um dispositivo médico, classe 2A, e está integrado na aplicação e é acessível de forma gratuita a quem o queira utilizar. Quais foram, então, aqui os requisitos que nortearam a seleção deste instrumento? Em primeiro lugar, obviamente, queríamos dar autonomia portanto, à pessoa. Autonomia de, quando achasse necessário, ter um acesso autónomo e fácil. Portanto, não estar à espera que alguém tivesse tempo para atender a pessoa, mas ter autonomia em procurar, portanto, aqui a recomendação. Queríamos também ter uma cobertura de todas as situações possíveis, ou seja, incluir também situações como as situações na pediatria, situações de grávidas e, muito importante, obviamente, queríamos garantir a segurança clínica. Portanto, as nossas recomendações não poderiam nunca ser, em termos de segurança, inferiores àquilo que é uma recomendação médica e, assim, portanto, no processo de seleção, selecionamos uma aplicação que nos desse essas garantias através de publicações científicas e nós próprios vigiamos de uma forma constante, neste caso, fizemos um post-market surveillance com os nossos médicos a avaliarem e agora, muito recentemente, concluímos um estudo com 1.500, em que analisamos 1.500 assessments, portanto, e conseguimos, de facto, comprovar e continuar a nossa confiança nesta aplicação. Um outro aspecto importante é, obviamente, a cuidado clínica. Portanto, poder recomendar realmente o cuidado certo, no tempo certo, no sítio certo e pelo canal certo. Estar disponível 24/7 e ser escalável. Portanto, poder ser utilizado por 100 ou por 100.000 pessoas ao mesmo tempo. E queríamos também essa informação. O que é que esta ferramenta faz? Ela colhe uma história clínica bastante completa, devo dizer, e queríamos, obviamente, essa informação integrada no processo eletrónico clínico para que, se o doente viesse aos nossos serviços, os médicos já terem um conjunto de informação relevante. Ora, como é que esta ferramenta portanto, como é que esta ferramenta tem recomendado o nível de cuidados? Aqui vemos, portanto, as recomendações que tem dado e, se vocês repararem, 60% dessas recomendações são para cuidados de saúde primária. E por que é que eu trago isto aqui? Porque nós sabemos que estas situações, muitas vezes, nem precisam de ir a nenhum cuidado de saúde presencial. O que eu mostro aqui, isto são dados de um estudo na Dinamarca, uma publicação de 2016, e se calhar contextualizar, desde os anos 90, na Dinamarca, no sistema público de saúde da Dinamarca, o acesso aos serviços de urgência não é aberto. Tem que passar por uma triagem nos cuidados de saúde primários. E essa triagem é feita fora de horas, através de uma triagem telefónica. Uma triagem médica, atenção, eu não defendo a triagem médica, mas a razão porque é que eu trouxe este exemplo, porque em 60% dessas triagens, a triagem é convertida numa teleconsulta e o caso fica resolvido. Ou seja, a pessoa nem sequer tem que se deslocar, tem que sair de casa e o caso é resolvido. E isso é importante. Portanto, nós, nesta linha, decidimos, então, criar também um serviço em que as pessoas em situação de doença aguda, não urgente, pudessem usufruir de um serviço dedicado para estas situações. Criámos uma videoconsulta agendada para as 24 horas subsequentes, a pessoa agenda e vai ter vaga, portanto, nas próximas 2 horas consegue uma vaga.
o avaliador de sintomas tem situações em que recomenda a videoconsulta, mas ela também pode ser assistida por iniciativa do próprio paciente. E isto agora é importante. Tem uma equipa médica, de médicos de medicina geral e familiar e medicina interna dedicada. Isso é importante, porque só assim nós conseguimos instituir protocolos clínicos para as situações mais frequentes. No fim, o paciente recebe um relatório escrito e, em certas situações, quando necessário, pode fazer um follow-up pelo mesmo canal, não é? E, de facto, a nossa resolutividade é de 89%. O que é que isso quer dizer? O doente nós não precisamos de encaminhar para cuidados presenciais. Em 8% agendamos portanto, uma consulta presencial e em 3% recomendamos ir a um serviço de urgência. A satisfação dos doentes tem sido elevada, o que acho que reforça que este modelo é bem aceito pelos doentes. E agora olhamos para os serviços de urgência, neste caso os atendimentos permanentes. O que é que temos feito ali? Porque isto, como foi dito há bocado, não há uma bala de prata, nós temos que afinar em todos os níveis aquilo que é o percurso, que é a jornada no âmbito da doença aguda. Portanto, todos vós já viram curvas destas. Estas é por dia o número de admissões, neste caso também no Hospital Couve Descobertas. E porque é que eu trago isto? Nós, obviamente, conhecemos as médias, nós sabemos que em média vem X doentes, nós também sabemos qual é o dia pior, mas, ainda assim, quando nós olhamos para os números, a amplitude, a variabilidade por dia ainda é significativa. E é significativa, vocês veem ali em baixo o número, talvez não vejam, de 149. O dia com menos afluência, a diferença entre o dia com menos afluência e com mais afluência foram 149 doentes. O que é que isso quer dizer? Para cada um de nós que já teve que fazer escalas, já teve que adequar recursos, isto é uma grande dor de cabeça. Isto é uma grande dor de cabeça, porque nós, na verdade, não sabemos como é que vai ser a procura no dia seguinte e se os nossos recursos estão adequados. E quando, digamos, a afluência começa a apertar, é muito difícil arranjar mais um que dava jeito, ou mais dois para ajudarem. Portanto, portanto, o staffing é pouco ágil, é muito difícil de fazer. Pronto. E então, como é que nós estamos neste momento a endereçar este problema, que também o sentimos, portanto, é um problema que afeta todos os serviços. Então, o que nós estamos a fazer é já criámos, e ele está a funcionar, um circuito rápido de telemedicina. O que é um circuito rápido de telemedicina? É um serviço de telemedicina integrado no circuito dos nossos atendimentos permanentes, com um objetivo claro de diminuir o tempo de espera dos pacientes e a pressão sobre as equipas através do reforço remoto da equipa médica, idealmente as needed. As needed. Mas não é, digamos, uma videoconsulta simples. É uma videoconsulta que, portanto, aumenta a sua efetividade através de um conjunto de dispositivos médicos digitais que permitem a auscultação à distância, a observação do canal auditivo, da garganta, portanto, da pele em alta resolução. E, obviamente, nem todos os doentes que chegam a um serviço de urgência se qualificam para isso, porque nós queremos escolher aqueles em que nós vamos ter segurança de resolver com qualidade e segurança a situação, mas também é um circuito rápido, portanto, não são aqueles doentes que vão precisar de muitos exames e serem reavaliados, que são os melhores doentes para para este circuito. E assim, nós criámos critérios de elegibilidade
que se orientam na triagem de Manchester, portanto, são doentes pouco urgentes, como nós sabemos, são muitos, e escolhemos 16 fluxogramas da triagem de Manchester. E devo-vos dizer, quando nós começámos com este, na altura, projeto, nós fizemos uma prova de conceito, portanto, testámos, depois fizemos um piloto onde incluímos 900 doentes e desde o dia 19 de novembro do ano passado temos este serviço implementado em 4 atendimentos permanentes da rede CUF. Portanto, e foi um processo iterativo e, entretanto, temos 16 fluxogramas da triagem, o que cobre 23% de todos os doentes que vêm aos atendimentos, 40% das pulseiras verdes. E para explicar como é que isto funciona da seguinte maneira. O doente é admitido, portanto, faz a sua triagem de Manchester e, nesse momento, é sinalizado como elegível. Esta é uma oferta, é uma adesão voluntária, portanto, do doente. É perguntado se quer, portanto, se quer aderir, e nessa circunstância, então, é encaminhado para a teleobservação. A teleobservação, portanto, a teleconsulta com teleobservação pode ser resolutiva, porque é preciso só, portanto, observar o doente, eventualmente auscultar, ver a orofaringe, o que quer que seja, e se for resolutivo, então o doente tem alta. Se porventura, na primeira observação, se perceber que aquele caso, afinal, era preciso fazer um exame neurológico, era preciso palpar a barriga. Nesse momento, o doente passa para o circuito presencial, portanto, e continua a sua jornada no circuito presencial. Obviamente, os doentes têm acesso a realizar exames, portanto, pode ser administrada uma terapêutica. Aliás, o fluxo é absolutamente idêntico a todo o restante fluxo no serviço de urgência. E aqui, portanto, alguns resultados. Nós temos, quando oferecemos este serviço aos doentes, uma taxa de adesão a 79%. E posso-vos dizer que quando os tempos de espera são longos, esta taxa de adesão sobe para 95%. A taxa de resolutividade, ou seja, aquela em que nós não precisamos de passar o doente para o presencial, é de 93%. Isso quer dizer que estamos a selecionar bem à partida os doentes que são elegíveis para este circuito. Temos uma redução do tempo de permanência deste grupo de doentes em 25%, portanto, alcançamos o objetivo que nos propusemos e uma elevada satisfação. Monitorizamos também, que isto também é algo que queremos saber, as taxas de reentradas, que não queremos que sejam superiores ao presencial. Por acaso temos taxas de reentradas inferiores, isso deve-se à equipa, que é uma equipa de médicos de medicina geral e familiar e medicina interna muito experientes, pelo menos é essa a nossa leitura, e até agora, e já vimos mais de 3 mil doentes, ainda não tivemos uma reclamação clínica. É lá de chegar, chegam sempre, mas isto dá-nos confiança, Só dizer outra coisa, os nossos médicos que fazem esta equipa, a equipa remota, é uma equipa que está distribuída pelo país. Nós temos médicos no Porto, a ver doentes em Lisboa, portanto, e, para além disso, temos alguns dos nossos médicos que começaram, são todos médicos que fazem atendimento permanente na rede CUF, mas que por motivos pessoais até foram para o estrangeiro. Nós neste momento temos um colega que trabalhava no Porto e por razões pessoais vai passar agora uma temporada longa na Lituânia. Ele continua a fazer os seus turnos, portanto, e a ver doentes. Nós temos uma colega que vai fazer um mestrado, não, que já está nos Países Baixos a fazer um mestrado e continua a fazer os seus turnos. Só dizer, quando nós apresentámos esta ideia há quase 2 anos, toda a gente a quem falávamos internamente na CUF dizia: os doentes não vão querer. Mas quem é que vai a um serviço de urgência para depois ser visto em vídeo, não é? O nosso argumento foi sempre: as pessoas que vão ao serviço de urgência não querem ver um médico, querem ver um problema resolvido, e com confiança e com segurança. E pronto,
Gosto muito desta frase do Henry Ford. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. E muito obrigada. Obrigada. Doutora, ficou claro que esta teleobservação é feita então por médicos de medicina geral e familiar e medicina interna, correto? Há aqui também, nesta altura, pelo que se percebe, uma organização também mais centrada nos médicos de família, não é? E também daí uma maior potencialidade até de colaboração em regiões que estão mais carenciadas destes recursos. Tente só em cima que eu acho que deve estar. Isso. Sim. Portanto, esta forma de, no fundo, de remotamente, de uma forma ágil, poder gerir recursos onde eles são precisos, vamos imaginar, portanto, zonas que estão sujeitas a grandes variações sazonais, como o Algarve, por exemplo. Sim. Não é? Portanto, ou em zonas onde é difícil arranjar recursos, porque eles são escassos, porque são zonas, enfim, periféricas, ou mais precisam de ser interior, periféricas, sim. podem estar em zonas com uma densidade populacional baixa. Portanto, Ou então de enorme falta de recursos, como é a zona em que nos encontramos. Ou isso. Portanto, esta questão de dá uma agilidade completamente diferente a nós adequarmos a capacidade àquilo que é realmente Mas lá necessário. está, tem sempre que haver uma triagem. Tem que sempre haver uma triagem, sim, e portanto, isto nunca é um serviço standalone, porque é um serviço que complementa as equipas que estão presencialmente e liberta também essas equipas que estão presencialmente para se focarem naqueles casos mais complexos e que precisam De uma assistência? De uma assistência diferente. Em urgências? Exatamente. Que é o Clube de Definição de Urgências. Muito Paulo, obrigada. É tempo de ouvirmos então Paulo Freitas sobre tecnologia no serviço de urgência. O Dr. Paulo Freitas, relembro, vem da ULS Amadora Sintra, cujo desafio... Bom, muito obrigado. É de hora a hora, não é, doutor? Agradeço à organização o convite, cumprimento os elementos da mesa e a todos vocês. Bom, ser o último a falar é sempre um desafio, porque as pessoas já estão cansadas e eu confesso que quando me convidaram para palestrar, eu arrependi-me no minuto a seguir, porque depois quando vi que era o último e vi que toda a gente já tinha falado antes, e portanto eu quero que se divirtam comigo, porque aquilo que eu vou apresentar é uma série de estudos que eu fiz com outras pessoas. Tenho aqui o prazer de ter o António Marques, que somos os dois pais da triagem de Manchester aqui em Portugal, e o pai brasileiro também está aqui. Portanto, pelo menos temos aqui uma paternidade fraterna. Este é o nosso problema. Este é uma figura muito interessante, porque aqui está o serviço de urgência, aqui está o hospital, não é? Sempre a ser pressionado com redução de camas e outros problemas e saídas, e aqui está a força da comunidade. O objetivo desta é desconstruir tudo um bocado o que foi falado e falarmos de alguns pontos críticos que eu acho que todos nós podemos aprender. Quando o António Luís Cabral, que é açoriano e que foi meu interno, montámos esta situação nos Açores, que é a triagem telefónica e atendimento, nós, quando fomos para lá, pensámos que éramos completamente doidos. Os Açores têm 9 ilhas, para quem não se lembra, têm 250 mil habitantes, afastados por 2.000 quilómetros. E, na prática, para chegarmos aqui, há sempre 5 anos antes, que é uma coisa que dói muito, é o tempo. E quando as pessoas dizem, não conhecia, disseram uma outra gente, está com tantos cabelos brancos. Pois é um problema. Mas esta assinatura que foi com o grupo inglês Triagem, o que nós fizemos foi criar um sítio do planeta onde tem um único sistema de triagem, que é telefónica e é presencial. E, portanto, este é o momento feliz. E qual era o projeto que o Luís, que estava bastante mais novo, queria fazer? Queria saber onde estavam os meios que traziam os doentes, portanto, georreferenciar todas as ambulâncias, queria equipar e treinar todas as equipas que andam no terreno,
queria não transportar os doentes que não precisavam de ambulância, que iam manter em casa os doentes que não precisavam de ir a lado nenhum, e mais, queria marcar a consulta médica para o dia seguinte para os doentes que não precisavam de ir ao hospital. Estes são os objetivos muito simples. Bom, esta é a homenagem à equipa inicial. Eles foram treinados e, na prática, aquilo que foi feito nos Açores é, quando estava na terceira, ligava 112 e ia parar aos bombeiros, aos bombeiros da terceira. Quando estava em São Miguel, ia parar aos bombeiros de São Miguel. E o que é que os bombeiros fazem? Mandam uma ambulância. Portanto, na prática, o que foi feito foi estratificar o risco das pessoas que telefonavam e adequar a resposta não só em tempo e diferenciação, mas também em tempo de resposta. Uma pessoa que tem risco de vida tem uma ambulância em 8 minutos, uma pessoa que não está em risco de vida, mas precisa de ir ao hospital, tem uma ambulância em 18 minutos, a última tem uma ambulância até 1 hora e a quarta categoria tem uma ambulância até 2 horas. E dizer claramente às pessoas, acho que não precisam de ir ao hospital, olha, não precisam ir ao hospital, fiquem cuidados em casa e eu vou-lhe marcar já uma consulta para o centro de saúde, para o seu médico. O que o Luís Cabral fez foi acrescentar 2 consultas por cada médico, chamadas consultas de urgência, que é marcada pelo serviço de triagem. E fizemos isto. Portanto, além da triagem propriamente dita, fizemos todos os aconselhamentos que é necessário para cada uma das cores de triagem telefónica. Montámos um sistema robusto de auditoria, portanto, todas as chamadas são gravadas, todas as chamadas são auditadas todos os meses, pelo menos 5 chamadas por cada um dos operadores, e são auditadas os registros escritos e a chamada telefónica propriamente dita. E fizemos aquilo que é impossível, que é juntar Porto e Lisboa na mesma sala, ou, neste caso, bombeiros, proteção civil, evacuação aeromédica e triagem médica, tudo na mesma sala. Qual é a vantagem deste esquema? A vantagem deste esquema é se houver um acidente grave na terceira, não só é avisada a proteção civil, é acionada, se for necessário, a evacuação aeromédica, é necessário despachar os meios adequados e eles sabem onde estão os meios e a maneira mais rápida de chegar ao sítio onde estão as vítimas. E pronto, e aqui estão a receber o prémio como melhor sistema 112 da Europa, coisa que nós devíamos ter algum orgulho. Mas é importante analisar dados. Este é o índice de satisfação para todas as categorias triadas. Portanto, as categorias mais graves que vocês conhecem do Manchester, vermelho, laranja, amarelo, verde, e o azul é partido em 2. É partido numa pessoa que só tem aconselhamento e não vai a lado nenhum, e numas pessoas que não têm transporte alternativo e são aconselhadas a ir ao seu médico de família, mas depois nós não os obrigamos. Nós dizemos, é aconselhado ter consulta marcada. O que é interessante é que, tendo o mesmo sistema de dados, nós conseguimos ver uma coisa que é o que é que elas fizeram. E isto é a chamada satisfação ou efetividade do sistema. Isto é, quantas pessoas é que seguiram efetivamente aquilo que lhes foi dito. Porque se 50% das pessoas atendeu o telefone, vai mesmo ao hospital, o sistema não é eficaz. Só para terem uma noção, o primeiro ano poupou 250 mil euros em combustível só em ambulâncias. Só de combustível. Pronto, como está aqui o António Marques, está na sala. Pronto, como nós gostamos muito, dizem que nem de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, nós fizemos, um dia que o vento estava para a Espanha, enviámos este sistema para a Espanha e, obviamente, este sistema tem por trás um sistema de gestão de informação clínica, não é? E, espantem-se, Espanha, disseram que as estações eram pequenas, eram ilhas, são só 200 mil pessoas, a Grande Madrid tem 3 milhões de pessoas. E, portanto, eles ganharam o prémio das melhores práticas em relação à medicina. E aqui a novidade em primeira mão, eu e o António vamos para a Madeira instalar o sistema na Madeira, agora em maio.
Também queria dizer que o sistema também já está instalado em Curitiba, no Brasil, que é um bocadinho maior que Portugal e que Madrid, são 13 milhões de pessoas, é um bocadinho maior que a Península Ibérica e, portanto, eles introduziram na categoria amarela uma possibilidade de teleconsulta em determinadas situações clínicas. Bom, isto... depois, um dia o Nelson ligou-me. Pronto. Estava eu de calção de banho no Algarve e disse, olha, todos os políticos querem tirar os verdes e azuis da urgência, os médicos também querem. Eu disse, olha, Nelson, olha, eu fiz o estudo sobre os verdes e azuis da urgência e há a probabilidade de um verde e azul morrer em 327 mil episódios de urgência. Portanto, se há 10 milhões de episódios de urgência, o projeto vai morrer quando morrer o primeiro azul e verde, que é expectável. No Brasil, disseram-me assim, há muito brasileiro no mundo, não se preocupe. Mas eu como sou muito obsessivo, eu disse que isto não era aceitável. E então eu e o Nelson, ele pegou na base de dados dele do São João, fez o estudo de risco dos doentes, eu peguei na base de dados do Amadora Sintra, fizemos um estudo que é um perfil de doentes diferentes e nasceu, tem aqui o pai, eu sou só se calhar o padrinho, do Ligantes Salvidas. Mas o Ligantes Salvidas tem uma taxa no meu hospital de referenciação, é uma maneira de referenciar os doentes à urgência, não é uma maneira efetiva de referenciar os doentes. Nós temos que segui-los. Temos que segui-los e ver, como vimos nos Açores, que efetivamente o sistema está a funcionar. E, portanto, o sistema precisa de um fine-tuning constante. Se eu vou abrir o Hospital de Sintra, as pessoas não se podem ir agora ao antigo sub do Algueirão Martins. Se eu não estou aberto com uma urgência aberta à noite, as pessoas não se podem dirigir a uma urgência que está fechada. Portanto, este fine-tuning constante é muito, muito importante. Mas aqui a minha homenagem ao Nelson. Depois, eu tenho uma mania crónica de fazer investigação e vou contaminando os mais novos. E, portanto, a investigação, os serviços de urgência são os serviços que mais doentes tratam, mas onde menos investigação se faz. Começa-se agora. E este é um gráfico do nosso Instituto do INSA. Isto são as duas últimas epidemias de gripe. Esta é deste ano, que está agora a acabar. O que vocês notam, este ponteiro não tem jeito, vê que o que está debaixo da curva é tudo amarelo do lado esquerdo, que é a epidemia do ano passado. Portanto, naquilo que quer dizer, para administradores hospitalares, é que foi o mesmo vírus que fez aquela pico de gripe. Se olharem deste ano, estão a ver que as cores mudam todas. Começámos com uma epidemia com um vírus da gripe B, que até era sensível à vacina, depois fomos passados para o A, depois o A teve outra variante que, por acaso, não é sensível à vacina. Portanto, na prática, nós ali temos uma epidemia clássica de gripe e aqui temos uma epidemia prolongada de vírus respiratórios. E eu, como entretanto também fiquei sem nada para fazer, tinha que trazer qualquer coisa de novo aqui para a conferência, vou-vos apresentar um estudo que fiz com o André Peralta, que agora é vice da DGS, e com o Cláudio Alves, que foi um estudo muito simples, mesmo estúpido, que fomos pegar na triagem de Manchester e tudo aquilo que é selecionado discriminadores que tem a ver com os vírus respiratórios. E depois fomos comparar com a epidemia de gripe do ano anterior. E reparem bem, o que está a linha mais fina são os discriminadores e os quadros. A linha mais grossa que está dentro do espaço cinzento é a epidemia de gripe. E o que nós descobrimos não é preciso o INSA andar a registar aquilo tudo. Nós podemos antecipadamente saber, se contarmos as vezes que aqueles discriminadores são selecionados, o que é que nos vai acontecer no hospital. E depois tivemos a curiosidade de separar isto por idades. E percebemos de uma coisa, entre o primeiro pico das crianças de 0 aos 4 anos e o segundo e o pico dos mais velhos, há 7 semanas de intervalo. Portanto, nós podíamos saber o que é que vai acontecer aos adultos com 7 semanas de intervalo. Eu podia dizer ao meu Presidente do Conselho de Administração, daqui a 7 semanas vamos precisar mais camas. Ok? Pronto, e como eu também não tinha nada que fazer, nos últimos 4 meses, fui estudar isto, as últimas epidemias de gripe, para ver se isto era verdade. Bom, e fiquei muito desiludido. Para o influenza A, não é verdade. A seta laranja grande é o pico das crianças para o influenza A. E a seta laranja, a vermelha grande, é a dos adultos. Pronto, perdi aqui a guerra.
mas fui ver o deste ano, do influenza B, e o que eu cheguei à conclusão é que, efetivamente, as crianças infectam-se em dezembro, depois juntamos todos no Natal, e o que acontece é aquilo que a gente sabe. Aparecemos todos nas notícias em janeiro. Não é? Porque nós somos o hospedeiro deste vírus. E, portanto, sendo o hospedeiro deste vírus, quando estamos juntos, constipamos. Basicamente é isso. Bom, e eu contava a rever os dados, a Teresa Sardinha, que é a minha técnica que me aturou para fazer este estudo, diz assim, doutor, já viu que o Covid não existe nas crianças? Eu disse, pois não existe nas crianças, mas quando eu vi os dados do verão, e tivemos todos um verão horrível, tivemos o verão, já não há verão nem inverno, como é que é isto? Está aqui a causa. Houve uma onda de Covid, que eu sei retrospectivamente, pelos dados que eu analisei. Portanto, este é o resumo do caos de todos os vírus respiratórios que existem, mas se nós analisarmos isto estatisticamente, nós efetivamente conseguimos saber que o pico, este é o vírus social respiratório, que também não havia esta doença nos adultos, mas reparem, desde que eu comecei a diagnosticar, há também um intervalo entre os vírus entrarem para as crianças e constiparem os pais e os avós. Portanto, este é o resumo todo deste estudo. Bom, depois eu pensei assim, isto era capaz de ser previsto. E então desafiei ali uma pessoa que está na sala a tirar fotografias, que é o autor deste estudo, que é o Martim Geraldes, que é um expert em inteligência artificial, sobre o vírus do Nilo. O vírus do Nilo é um vírus que existe em Espanha, vejam lá, é transmitido por um mosquito e não existe em Portugal, como se o mosquito tivesse passaporte. Não é? Chega ali à fronteira, volta para trás. Mas não tem. Pronto. E não é diagnosticado em Portugal, só foram diagnosticados 2 casos no Algarve e 2 casos em Setúbal. Não é? Porque as pessoas não estão alerta. O que é que o Martim fez? Fez uma ferramenta de previsibilidade, de transmissibilidade do vírus, utilizando 30 variáveis independentes. E utilizou um grande determinador, que é os dados dos 30 últimos anos do clima. E esta será a previsão de transmissão... Onde está vermelho é mau. Será a previsão de transmissibilidade do vírus. Ali, aquelas manchas laranjas é onde estão os hospedeiros, os cavalos e as aves. E, portanto, aquelas são as zonas onde, se o mosquito infectado picar naquele hospedeiro, ele vai se servir de placa de Petri para depois o mosquito picar outra vez e transmitir a outros. Portanto, há uma enorme previsibilidade. E, portanto, isto é assim, nós, para a gripe, nem é hospedeiro temos, somos nós. Portanto, não temos que andar a picar os cavalos e as aves. Portanto isto é execuível fazer. Ele repetiu, esta é a previsão do Martim para 25, com as alterações climáticas que são previstas. O problema, voltando atrás, é que estes 30 anos de clima que ele utilizou na inteligência artificial, nós temos o pior inverno com mais água dos últimos 30 anos. Significa mais água, mais mosquitos, mais probabilidade de transmitir isto. Bom, e também ele fez este estudo para a Madeira. A Madeira tem dengue e, como ele mostra aqui, a maior previsibilidade de nós apanharmos dengue na Madeira é no verão. Por isso é que eu e o António vamos lá em maio, que é para não termos o dengue. Bom, já vimos que há fatores que nós podemos melhorar a variabilidade e temos conhecimento para o fazer. E dentro do serviço de urgência? Bom, este é o quadro que eu apresento sempre, já alguns viram, o Thomas Lowry, que é o serviço de urgência, que é assim, isto é uma sala de espera dos anos 50. Portanto, as pessoas já esperavam nos anos 50, portanto, as pessoas já estão habituadas a isso. E também estão habituadas a que hajam poucos médicos no serviço de urgência. Só está aqui um. E é novo, reparem bem que é novo. Pronto, e enfermeiros nem vê-los. E também não se vê miúdos e vê só um doente em maca, que é completamente diferente do que é isto. Nós triámos a nossa sala de espera. E o que é que esperam estas pessoas que esperam na sala de espera? Esperam, se possível, eram vistos dentro do carro. Querem um serviço que funcione 24 horas, que não tenham que esperar, que seja um episódio de conveniência e não vejam aquele médico outra vez, e querem escolher aquilo que os exames querem fazer. Basicamente, esta é a grande dificuldade de facilitar o acesso ao serviço de urgência. E, ainda por cima, querem que o médico seja bonito e jeitoso, não é? Mas pronto. E, portanto, eu, com algumas pessoas que vocês conhecem, que foram meus internos, como o Henrique Martins e o Luís Cunha,
e também com o André Peralta, estudámos uma série de coisas do Manchester, validámos o Manchester e as gravidades, mas eu não vou falar disso. Eu vou falar disto, que é um dos grandes problemas que ainda não foi falado aqui, que é, nós, quando criamos um doente, mandamos para um destes balcões, como é que nós dizemos, ou mandamos para a oftalmologia, ou para a otorrina, ou para a ortopedia, etc. Reparem que este estudo é para 280 mil episódios de urgência. E o que acontece é que os médicos gostam de pedir opinião a outros médicos. Portanto, a medicina pede opinião à cirurgia e eles, para se vingar, mandam 16% dos doentes para a medicina. Mas depois, os de medicina que receberam os da cirurgia dizem não, eu vou pedir um parecer à ortopedia. E depois, etc. Portanto, por isso é que eu sou um dos proponentes da especialidade de medicina de urgência. Nós não podemos ter isto foi o nosso slide na publicação, chama-se Twister, o furacão das urgências. É isto. Pronto. Mas para vocês verem, este slide é recente, filmei esta apresentação. O que acontece é que só entre a cirurgia e a medicina, em 280 mil episódios de urgência, desses 280 mil representam 40 mil, eles geram 140 mil movimentos de doentes entre balcões. Só isto. Portanto, por isso é que a urgência está sempre cheia de doentes. É porque eles não saem dali. Eles andam. Bom, e nós temos uma coisa que é, chega um enfermeiro, doutor, estão muitos doentes em circulação. Isto estão em contacto com 200 doentes. Porquê é que nós temos 200 doentes em circulação? Além daquilo que viram atrás, é isto. É que eu fiz um estudo, que é este, que tem 750 mil doentes. O que é que eu fiz? Além de perceber estes movimentos, fui contar quantos contactos cada doente tem com cada balcão. Percebem? Portanto, e reparem bem, e isto aqui em baixo é o número de contactos. Estão a ver aqui? Portanto, as 280 mil urgências, no ano 2007, geraram 400 mil contactos com o médico. E reparem bem, quem tem o maior contacto de todos é a medicina. Tem 70% dos contactos. Portanto, é útil mandar o doente diretamente para a oftalmologia, porque 98% dos doentes vão embora. Portanto, este é um dos problemas. Não pedem análise, só olham para o olho e está feito. Não é? Basicamente é isso. Pronto. E eu agora, recentemente, também não tinha nada para fazer, fui estudar o laboratório. Este é o processo do laboratório. A colheita, o transporte, a recepção, o processamento, os resultados, a validação, o lançamento da aplicação. E isto porquê? Porque me disseram, o laboratório está a demorar muito tempo. 198 minutos é inaceitável. São mandriões, não fazem nada. Eu disse, as análises são feitas por máquinas, há aqui algum problema. E então sentei-me com a equipa e fui ver. E então, na colheita não posso fazer nada. No transporte, também posso otimizar o transporte. Na recepção, aqui se calhar eu já posso fazer alguma coisa. Se aquilo já vier tudo etiquetado, entra diretamente para as máquinas. No processamento também posso fazer. Mudámos os tubos, colocámos tubos de heparina lítio, que retrai o coágulo mais rapidamente e, portanto, posso pôr aquilo na máquina mais rapidamente. Os resultados validamos por inteligência artificial, o lançamento na aplicação é automático, não tem que pedir ao técnico para carregar na tecla e mandar as análises, e a comparação com o histórico é feita também automaticamente. Bom, este estudo é recente, é do ano passado, começámos com 198 minutos e ao fim do ano tínhamos 52. O que é que nós fizemos de diferente? Todo o hospital pede análises urgentes. Todo. É tudo muito urgente no hospital. Os doutores pedem análises urgentes por tudo e por nada. E, portanto, eu tinha a linha de produção de urgência sobrecarregada e tinha a linha de produção de rotina obsoleta. E, portanto, como ia ter um contrato, renovação do contrato plurianual de coisas, disse, não, vamos investir na rotina, para ser mais rápida, e vamos investir na urgência, retirando análises e melhorando a eficiência das análises. E, portanto, no primeiro ano, e com muita conversa com os meus colegas, consegui reduzir 21% das amostras a entrar para o serviço de urgência. Bom, isto é muito interessante porque isto era o antes e isto é o depois. O que é amarelo é rotina. E se vocês veem aqui à esquerda, para além da ortopedia, que é a traumatologia, tudo isto são unidades de cuidados intensivos. Portanto, as unidades de cuidados intensivos continuam a fazer o processamento urgente. Certo? Só que eu disse, desculpem lá, os senhores enfermeiros tirem sangue aos doentes de rotina às 6 da manhã, que é antes do pico da urgência. Certo?
Bom, conclusão. Também revimos os perfis da urgência. Os médicos tinham uma mania de ter, com um clique, pediam 40 análises. Revimos os perfis da urgência e fizemos uma seroteca também para não ter que obrigar os doentes a ser picados outra vez. E conseguimos duas coisas: reduzir o número de análises por inscrição, mas, sobretudo, reduzir aqui o número de inscrições. Portanto, menos análises, mais eficiência. E só para verem, poupámos 200 mil euros por ano com esta medida, e só com o ProBNP, que é uma coisa que nós utilizamos para medir a insuficiência cardíaca, só com este parâmetro, 30 mil euros por ano. Bom, e para dizer, vocês só pedem 2 análises. Não, isto é o perfil que pode ser pedido na urgência. Portanto, aqueles resultados é para este perfil. Certo? Bom, para terminar, pediam um interno de patologia clínica para dizer assim, olha, vamos lá ver uma coisa, tu pega-me nos resultados da coagulação, que é um dos que demora mais tempo a ter resultado, e estão aqui as indicações para pedir coagulação na urgência. Então, vamos fazer um estudo do que aconteceu ano passado. Bom, resumidamente, 81,4% dos pedidos não tinham critérios para ser pedidos. Portanto, nós podíamos ter poupado 156 mil euros só na coagulação. Portanto, na prática, isto também acontece com a radiologia, também está publicado, 56% dos pedidos são inadequados e, portanto, o que nós temos que investir é tirar todo o desperdício, rever como é que vamos utilizar o tempo clínico de médico e enfermeiro e otimizar os MCDTs. E fazer isto, que é ferramentas de ajuda à prescrição. Podemos pôr toda a inteligência artificial do mundo, mas se nós não fizermos ferramentas de ajuda à prescrição, por apresentação, nós não vamos ser eficientes. Resumindo, sim, tecnologia no serviço de urgência, claro que sim, mas temos que pensar fora da caixa. Primeiro, temos que ter modelos preditivos de procura, isto é, tudo aquilo que nós não conseguimos, podemos prever, devemos prever. Temos cá as ferramentas. A inteligência artificial é uma boa ferramenta para isso. A doença aguda referenciada tem que ser com monitorização de efetividade, isto é, atende o telefone, atende, telefona, para onde é que ele foi? Depois, o tempo de espera para a primeira observação não é o único indicador de performance, é só um tempo que tudo falhou. Está toda a gente à espera, o que é que falhou? Identificar os indicadores de referência para cada um dos componentes do sistema. O meu indicador de referência agora para a análise é 49 minutos. É esse o meu indicador. E depois, mapear os passos dos processos, determinar o fluxo real, o parcial e o global. E, na prática, eu acho que o futuro é desenvolvermos software que nos diga em tempo real, não é retrospectivamente, o que é que se está a passar. E muito obrigado, e quero agradecer a estas pessoas todas que maturam, nomeadamente o António é o que matura há mais tempo, há 30 anos. Muito obrigado a todos. Obrigada. Doutor Paulo, estamos em cima da hora, mas há aqui também, dentro dos dados, e a questão, obviamente, do desperdício no circuito era conhecida, mas faltava a medição desse mesmo desperdício, não é? Consegue, de alguma maneira, dar a salvaguarda do estreitar dos critérios, para poupança também, de tempo, de efetividade, de eficácia, e posso sugerir-lhe que crie lá no Amadora Sintra o ligante salve-vidas entre a medicina e a cirurgia? Eu acho que Já está. Pronto, obrigado. O problema, isto é geral, não é só na... Eu estava a falar e estava a ver as pessoas todas a dizerem que sim, não é? Claro. Isto é geral, isto é um problema cultural, não é? Obviamente, eu acho que a especialidade de medicina de urgência, que vai demorar muito tempo a entrar, vai ser uma das soluções, porque acho que uma pessoa só vai resolver o problema. Temos problemas graves, eu acho que com o aumento da diferenciação das pessoas, como ontem o Nelson falou, o processo da medicina vai ser mais efetivo, porque as pessoas, efetivamente, vão tomar decisões. E esse é que é o problema. Nós não temos pessoas, temos pessoas experientes, mas nós não temos pessoas com treino específico para a urgência. E, portanto, se eu olhar às pessoas que nós temos disponíveis em todos os hospitais,
nós sofremos, temos que recorrer a prestador de serviços, temos que recorrer a uma série de pessoas que são indiferenciadas. Portanto, muitas vezes, o problema está nessa indiferenciação. No outro, é na maneira como nós construímos os serviços. Eu não deveria ter que deslocar as pessoas de o TAC estar o sítio mais distante da urgência no meu hospital. Portanto, o tempo de transporte não é o exame até é feito por telemedicina e é mais rápido, é tão rápido neste momento como as análises. Portanto, não é o problema, é o problema da distância. E, portanto, eu acho que nós temos que pensar que os serviços de urgência, 50% é infraestrutura, e aí, se nós não melhorarmos infraestrutura, não vamos a lado nenhum. Se continuarmos a deixar os arquitetos, desculpe os meus arquitetos, a desenhar serviços de urgência, nós não vamos a lado nenhum, porque temos que primeiro analisar estes números todos para perceber como é que temos que dispor os doentes. Porque nós podemos ter os dados do percurso do doente, mas se nós não conseguirmos atuar em 50% do tempo, nós não resolvemos o problema. E ajustar precisamente o circuito, esse percurso. Exatamente. Agradeço-vos imenso. Obrigada. Deixem-me só dizer que temos uma segunda parte que também promete, mas obviamente ia-vos pedir a paciência de encurtarem o cafezinho e de nos reunirmos daqui no máximo a 15 minutos, está bem? Muito obrigada, até já. Obrigada a todos.